Continuando sobre a nossa série Propósito, hoje eu quero falar sobre viver o propósito é viver de maneira sólida. Estamos sim numa geração onde tudo é relativo. Então a relatividade ela faz parte do contexto da nossa sociedade. Nada é real, nada é definitivo. Então tudo parece que é meio fluido, né? Sem consistências. Isso tem afetado as pessoas. As pessoas elas não têm identidade, às vezes elas sem perceber trocam a verdade pela mentira, com muita facilidade, né? Às vezes os valores são deturpados, os valores que sempre fundamentaram a sociedade são deturpados com muita facilidade, né? A família, a paternidade é contestada e desonrada até, sabe? Então as pessoas desonram a família, a paternidade, ou seja, as pessoas têm a sua identidade confundidas, né? Elas não têm certeza, elas não sabem quem são. E por isso, às vezes, perder essa vontade de crescer, de construir, de conquistar, né? E isso é um sintoma da falta de propósito. Então, a falta de propósito, ela rouba a identidade, né? E também essa situação da sociedade, às vezes, coloca para as pessoas um propósito, ela oferece para as pessoas propósito desvirtuado, que não fazem bem, que não são verdadeiros, que não vão trazer aquilo que a pessoa espera, né? E é importante a gente entender que o propósito é uma das forças mais poderosas que movimenta o mundo. Então o propósito, ele dá identidade, nos mostra quem somos, nos revela a nossa capacidade. Porque o propósito, ele revela a nossa força, o propósito da firmeza, né? E o propósito é um fundamento sólido, né? Para edificar uma vida vitoriosa, uma vida vencedora. Eu quero começar um texto muito conhecido, que eu gosto sempre de falar dele, Mateus capítulo 7, verso 24, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, viver um propósito é edificar a sua vida em algo consistente, algo duradouro. E construir a sua vida sem definir propósito é como construir uma casa numa areia. É uma vida que ela vai ser abalada com muita facilidade. E em alguns pontos as pessoas vão ser colocadas por terra. Elas vão se sentir fracassadas, né? E não vão ter o apoio necessário. Então, aqui nos fala, né, que precisamos, né, ouvir, né, de Deus o propósito para as nossas vidas. Então é importante nós entendermos que Deus nos convoca para viver uma vida que vale a pena. Uma vida em plenitude. É o que Jesus veio
trazer o homem que estava perdido. A vida é uma dádiva dos céus. E nós devemos ter alegria para vivê-la. Então, Deus nos convoca para viver o propósito que Ele nos deu. Esse é o propósito sólido. No Salmo de número 57, o Salmo 57 nos fala a respeito de uma vida que é pautada em propósito. O verso 7 ao 10 ele diz assim: firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme, eu cantarei, entoarei louvores. Desperta a minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Então, o salmista que falam, que esse salmista é Davi, que é um exemplo de quem viveu o propósito, e fala que no meio das lutas que ele passar, no meio dos entraves, dos obstáculos para cumprir o seu propósito, o seu coração era muito firme. Já pensou em poder dizer isso? Firme está o meu coração. Meu ser tem firmeza. E por isso eu vou cantar louvores. Uma pessoa que tem firmeza é uma pessoa que tem paz consigo própria, uma pessoa que está bem consigo próprio e com as pessoas e com todo o universo. E ele, por causa dessa firmeza, ele fala despertar a alma, os seus sentimentos. Que eles pudessem aqui fala questão de instrumentos, vão louvar, vão cantar, porque eu estou firme. E eu quero acordar a alma para engrandecer o Deus que me deu essa oportunidade de viver com tanta plenitude. Você fala, eu vou render graças a Deus dentre todos os povos. Todo mundo vai saber que realmente eu estou feliz em viver. Eu vou cantar louvores a esse Deus entre as nações, esse Deus que me deu um propósito, me deu um sentido para viver. E falar sua misericórdia se eleva até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. E aqui ele nos descreve, né, que no cumprimento do seu propósito vai ter dificuldade, vai ter erros, mas as misericórdias sustentam. E a fidelidade, ou seja, muitas vezes, quer dizer, vai passar por lutas, de vontade, acha que não vai dar certo, mas Deus é fiel. Aquele que entende o propósito de Deus vai se cumprir. Agora é interessante que esse mesmo salmista, no salmo anterior, em outro salmo, né, ele fala num momento de luta, que é um momento que ele contempla as suas realizações, contempla a sua vida, e ele está muito feliz. Mas aqui ele já descreve um momento de lutas, no momento de provações, momentos de desafios. Ele fala assim, Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um posto de perfeição, de um tremedal de lama, um poço de perdição, né? Tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal, né? Um poço de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não se pende para os arrogantes nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado. E também os seus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. E aqui então o salmista ele descreve que ele passa por lutas, passa por mas o propósito dá força para prosseguir. E o propósito vai se cumprir.
as provações, momentos de lutas vão passar. E ele fala que nós devemos esperar com confiança, como ele esperou. E ele confiou. E Deus manifestou na sua vida. E ele fala que no momento de luta, ele estava assim num poço de perdição. Quando nós estamos fora do propósito, nós estamos caminhando para o abismo, nós estamos caminhando para o fracasso, nós estamos caminhando para a infelicidade, por tormento de alma. Ele fala que não tem firmeza. Ele me colocou num poço de lama, de perdição, não tem firmeza. A lama não tem firmeza. Só para você imaginar, até o carro que está na lama não tem firmeza, imagina nós. E ele coloca que essa esperança, o propósito, ele vai mudar a sua vida. Ele fala que ele vai trazer um cântico novo. Então, a pessoa que passa por luta, ele vai cantar. Vai estar igual ele está lá no salmo anterior, né? Que ele tem firmeza, ele tem certeza, ele está alegre. Ele quer cantar a Deus. E ele fala que as pessoas vão ver. Quem vive o propósito vai abençoar a sociedade. E confiarão no Senhor. E fala, quem consegue colocar sua vida nas mãos de Deus, né, vai ser uma pessoa feliz, uma pessoa bem-aventurada. E ele fala que as maravilhas que Deus tem operado, elas serão tremendas. E só para encerrar, eu falei, a pessoa que vive propósito, firmeza, é como um aço. Então, o aço, como é que ele é construído? Ele pega com as pedras de ferro, que como pedra tem pouca serventia, né? Tem alguns coisas que pode fazer com aquelas pedras voar. Mas quando essas pedras elas são preparadas, elas são trabalhadas para usar o seu potencial, acrescenta mais algumas coisas, ela vai como aço, transforma em aço. E olha o aço, as utilidades do aço, onde é sinônimo de firmeza, é sinônimo, né, de confiança. Aquilo que tem bastante aço, as construções, elas são firmes, elas são sólidas. É assim a sua vida. Então você tem um potencial grande, mas se você se deixar Deus trabalhar, se você receber o propósito que Deus tem para a sua vida, eu quero dizer que vai ser maravilhoso. Deus vai fazer coisas firmes, extraordinárias, através de você. Quem vive o propósito de Deus, vive uma vida sólida, vive com firmeza, e vive cantando, e vive alegre, vive louvando e adorando o nosso Deus.